Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso abençoe ricamente a cada um de vocês em mais esta manhã de oração. Hoje nós vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor, ver o que o Senhor fala conosco e vamos depois falar com Ele através da oração. Deus, Ele sempre responde a uma oração sincera. Quando a pessoa com sinceridade vai ao Pai em oração, no nome do Senhor Jesus, com um coração aberto, com um coração que clama, com um coração desejoso, na sinceridade de encontrar uma resposta do Senhor, o Senhor responde. E pode ser assim com você também. Não importa a situação na qual você se encontre, o que importa é o que Deus pode fazer, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus do impossível, tá bom? Antes, porém, da gente continuar, eu gostaria de pedir novamente que você deixasse o seu like, aperte o joinha, inscreva-se no canal se você ainda não é e não se esqueça também de clicar no sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo, tá bom? O texto que nós vamos ver se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, onde o Senhor Jesus estava ali no meio do seu próprio povo, querendo abençoar aquele povo, querendo abrir os caminhos para eles, querendo libertar, curar, querendo salvar. Mas aquele povo de coração duro não acreditou no Senhor Jesus. Estavam rejeitando a Ele. O Deus vivo feito carne estava ali presente e eles não perceberam. E eles não entenderam. E aí rejeitaram a Jesus. E aí ele não pôde fazer ali tudo aquilo que ele gostaria. Então, o Senhor Jesus disse o seguinte, olha aí, Lucas capítulo 4, versículo de número 25, diz assim: Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Veja, o Senhor Jesus aqui, ele fala a respeito de 2 episódios que ocorreram na história de Israel. Primeiro ele cita o caso de Elias. Elias, quando a terra ficou 3 anos e meio sem receber água, chuva do céu, lógico, faltou água, falta tudo, né? E as colheitas não produziram, os campos não produziram, a comida faltou. E para quem que Elias foi enviado para ser alimentado? Para uma mulher que não fazia parte do povo de Deus. Depois ele cita outro caso de Naamã. O Naamã era um estrangeiro, ele não era judeu. Ele não fazia parte do povo de Deus. Mas, no entanto, ele foi curado. Ele foi curado de lepra. Um estrangeiro que nem conhecia as regras e leis do povo de Deus, as promessas do povo de Deus, ele foi curado de lepra. E Jesus fala, olha, no caso de Elias, tinha muitas viúvas na época dele aqui em Israel, aqui entre o povo de Deus, mas ele não foi enviado para nenhuma delas. Teve que ser enviado para uma estrangeira. Depois ele fala, e Naamã, aqui em Israel havia um mundaréu de leprosos, muita gente leprosa, mas nenhum deles foi curado, só um estrangeiro que foi curado. E aí você vai perguntar, tá certo, pastor Alain, mas o que isso tem a ver comigo ou com a nossa vida hoje? Tem a ver o seguinte, que muitas vezes entre o próprio povo de Deus, hoje, que é a igreja, entre o próprio povo que se diz cristão, entre aqueles que se dizem de Cristo, há muita incredulidade. Até hoje é assim. Há tanta incredulidade, e essa incredulidade é que nem um fermento, vai aumentando a massa, quer dizer, vai aumentando a incredulidade, contaminando os crentes, e os crentes começam a duvidar do poder de Deus. Não são todos, é claro, mas muitos hoje, entre o povo de Deus, entre aqueles que se dizem cristãos, duvidam do poder de Deus. E você vai encontrar por aí pessoas que dizem que a cura não é mais para hoje, Deus não cura mais nos dias de hoje. Você vai ouvir por aí que Deus não faz mais milagres nos dias de hoje, Ele faz se Ele quiser.
Mas se ele não quiser, ele não faz. Você vai ouvir por aí, hoje em dia, muitas pessoas negando o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Você vai ver muitas pessoas aí, crentes, que se dizem crentes, duvidando do impossível que Deus pode fazer na vida daqueles que creem. Só que essas dúvidas, veja, se a pessoa quiser duvidar, ninguém pode forçar ela a fazer o contrário. Mas o problema é que essas dúvidas começam a contaminar os outros. E muita gente hoje, infelizmente, muita gente boa até, muita gente cristã, muita gente crente no Senhor Jesus, infelizmente não consegue receber mais de Deus porque está contaminada com essas dúvidas. A pessoa fica ouvindo uma pessoa duvidosa falar, começa a ficar com dúvida também. Começa a falar outra pessoa, ouvir outra pessoa duvidosa falar, fica com dúvida também. Então essa pessoa vai se contaminando. E era isso que estava acontecendo nos dias de Jesus e também nos dias das histórias que ele cita aqui, nos dias do profeta Elias, nos dias do profeta Eliseu, que foi a época de Naamã. O povo de Deus estava tão frio na fé, tão duvidando tanto de Deus, que o próprio povo de Deus não conseguia receber milagres. Os estrangeiros, que nem povo de Deus eram, quando ouviam sobre Deus, acreditavam e recebiam. E o povo de Deus, hoje, naquela época, não recebia. Pois hoje é assim também. Às vezes nós vemos aí crentes velhos de fé, crentes velhos de igreja, sofrendo. Eles escutam a palavra, escutam a pregação, ouvem a pregação e não recebem. Quando chegam de fora, que nunca entrou na igreja, primeiro dia que recebe a palavra de Deus e recebe oração, é curado. E muitas vezes o crente velho ainda fica bicudo, ainda fica criticando. Onde já se viu? Eu sou crente há tantos anos, essa pessoa chegou hoje, era macumbeira, era feiticeira, não sei o quê, já recebeu a cura. Pois é, tudo é uma questão do coração. A gente tem que ter fé, e fé é simplesmente crer naquilo que não se vê. É crer naquilo que Deus falou, embora não se veja. E o problema é que os crentes, em vez de darem ouvidos para a palavra de Deus, não, começam a dar ouvidos para os especialistas de plantão, em teologia, essas coisas todas. Não estou dizendo que teologia é errado fazer, mas muitas pessoas se enchem de teologia e se esvaziam do poder de Deus. Hoje em dia, infelizmente, a maioria é assim. Se enchem de teologia, botam um baita diploma lá, mas ficam vazios do poder de Deus. Estão cheios de diploma, de ensinamento dos homens, mas estão vazios da unção do Espírito Santo. E repito, não estou dizendo que fazer teologia é errado, fazendo a teologia certa, mas entendendo que não é a teologia que te faz melhor, mas é o Espírito Santo que te faz melhor. Entendendo que a teologia é apenas um auxílio para você ser um ministro melhor ou alguém melhor usado por Deus, mas aquilo não substitui a unção do Espírito Santo. Como a Bíblia ensina a respeito dos discípulos de Jesus, eles eram simplesmente pescadores, iletrados, como diz a Bíblia, não tinham muita cultura, mas eram tão cheios do Espírito Santo que até a sombra de Pedro curava os enfermos. E hoje, muitos líderes de igreja não têm poder nenhum em si, não têm poder em nada, porque não acreditam no poder do Espírito Santo, não acreditam em milagres, são povo de Deus, mas não acreditam. São crentes, mas não creem. É paradoxo isso, né? É contraditório isso. Eu me lembro uma vez, eu conheci um pastor, isso há mais de 20 anos, e esse pastor, ele estava pregando a cura divina, palavra de Deus, libertação, batismo no Espírito Santo, e conversando com ele, ele falou assim: pastor Alain, eu era de uma igreja tradicional, e a minha igreja não acreditava no batismo no Espírito Santo, não acreditava em milagres, acreditava em Jesus como Salvador, e glória a Deus eu fui salvo lá, mas eles paravam aí. E quando eu comecei a ouvir a respeito do batismo no Espírito Santo, eu comecei a buscar em Deus, comecei a orar, comecei a buscar, e um dia eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui cheio do poder de Deus e falei em línguas estranhas. Ele falou assim para mim: pastor, naquele dia, no dia que eu cheguei na igreja e falei que tinha falado em línguas, eles me expulsaram da igreja. Eles não me permitiram mais ficar lá, me convidaram a me retirar. E eu não era bem-vindo ali, saí. Procurei uma igreja que acreditava em milagres. Gente, infelizmente, essa é uma história que se repete até os dias de hoje.
Muitas pessoas que se dizem crentes não creem, e é por isso que Deus não opera. Não adianta a pessoa achar ruim, falar que Deus não quer ajudar. Não, é a pessoa que tem que acreditar, entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para salvação. A palavra salvação quer dizer salvação da alma, salvação do corpo, salvação no que diz respeito à nossa proteção. É uma palavra muito abrangente, a palavra salvação. Mas o primeiro significado dela é salvação eterna. Claro, a vida eterna, mas também salvação para os momentos que nós precisamos nesta terra. Então, o apóstolo Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ora, quando Paulo diz que o evangelho, a palavra de Deus, é o poder de Deus para aquele que crê, também, embora não esteja escrito, quer dizer que não é o poder de Deus para aquele que não crê. Ou seja, quem não crê vai ouvir o evangelho, mas não vai receber nada, porque o poder de Deus só funciona para aquele que acredita, para aquele que confia mesmo, independente da opinião dos outros. Muita gente, quando você crê em Jesus Cristo como milagroso que Ele é, como aquele que opera milagres hoje, muita gente vai virar a cara para você. Muita gente ou vai zombar de você, ou não vai ligar para você, mas não tem importância. O que importa é a gente acreditar. Se nós cremos, o poder de Deus funciona. Jesus estava ali no meio do seu povo, cheio de amor no coração para abençoar aquele povo, mas aquele povo de coração duro recusou Jesus. Hoje, muitas pessoas recusam Jesus, não dizendo, eu não quero mais Jesus. Não, eles não dizem isso, mas recusam Jesus recusando o seu poder, recusando o seu poder de milagres, recusando o maravilhoso, recusam o que Deus quer fazer para eles. As pessoas amam Jesus muitas vezes, mas não conseguem acreditar que Ele pode agir na vida delas. E se as pessoas não acreditarem, nada acontece. Mas para aqueles que creem, o impossível acontece. Vamos falar com Deus? Eu não sei a sua dificuldade hoje, o seu problema hoje, eu não sei pela situação que você está passando. Eu só sei do seguinte: o Senhor Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele fazia milagres no passado, Ele faz hoje e fará até a sua volta. A Bíblia diz que Ele não mudou, Ele era misericordioso no passado, Ele é hoje e será sempre. Cheio de amor para dar no passado, hoje e sempre. Mas tudo isso de Jesus só funciona para aqueles que creem. Vamos orar? Você crê? Se quiser pegar um copo com água para consagrar, pode colocar. Não quiser pegar, não pega. Vamos falar com Deus nessa sinceridade e Deus nos ouvirá. Pai amado, Pai santo, louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus misericordioso e poderoso. O mesmo Deus que teve misericórdia do seu povo no passado, tem hoje. E o mesmo Deus que curava no passado e cura hoje. O mesmo Deus que fazia milagres no passado e faz hoje. Pai amado, Pai santo, eu te peço em nome do Senhor Jesus, olha para essa pessoa que ora comigo agora. Olha para ela, Pai. Estende a tua mão, eu te peço, e opera o milagre, que ela crê que o Senhor pode operar. Cura essa pessoa agora, Pai. Restaura o organismo dela. Cura o estômago, cura os intestinos, o fígado, o pâncreas, o baço. Cura a vesícula. Cura, meu Pai, o esôfago, os rins, os pulmões. Cura, meu Pai, a próstata, que o fogo do Espírito Santo passe por esse corpo, destruindo todo o mal. Cura, meu Pai, os ovários, as trompas. Cura, meu Pai, o útero dessa mulher, cura os ossos, o sangue, os olhos, meu Pai, opera um milagre nesse corpo, mas também, Pai, opera um milagre na vida financeira dessa pessoa que ora, essa pessoa que já não sabe mais o que fazer devido a problemas financeiros e até já pensou em bobagens, mas ela ouviu a Tua palavra hoje, Pai, ela sabe que o Senhor pode fazer o milagre da multiplicação acontecer. Assim como o Senhor fez acontecer com aquela viúva de Sarepta que o Senhor Jesus falou. Aquela viúva estava morrendo de fome, não tinha mais nada para comer, mas do pouquinho de farinha que restava, o Senhor multiplicou e deu comida para ela até que chovesse, Pai, milagrosamente. Então, Pai, eu te peço, faz um milagre nessa vida financeira, para essa pessoa que ora comigo, um milagre na vida sentimental, meu Pai, arranca essa angústia, essa depressão, essa tristeza, meu Deus, que essa pessoa está sentindo hoje, traz a Tua paz para ela, abençoa, Pai, essa família, restaurando, protegendo, guardando, restaura o casamento, restaura, Pai, essas crianças, Pai, que estão doentes do nada, faz um milagre na vida delas, meu Deus e Pai, por este milagre que o Senhor está fazendo agora, eu te agradeço. Consagra, Pai, eu te peço, santifica, abençoa esse copo com água e que no beber desta água, neste ato de fé, também que seja este um instrumento pelo qual o Senhor fará uma grande bênção acontecer na vida dessa pessoa. E por tudo isso, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém
e graças a Deus. Amigo e amiga, acabamos de fazer a oração da fé. Oração da fé quer dizer, você orou, pode ser que você não veja nada por enquanto, mas você acredita de todo o seu coração. É simplesmente acreditar, não vendo nada, não tendo prova de nada. A única prova que nós temos é a palavra escrita de Deus, a Bíblia. E aquele que nela crê, nessa palavra crê, é confirmado pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de Deus que está na tua vida, ele vai confirmar essa palavra, fazendo na sua vida um grande milagre. Tá bom? Amanhã voltaremos com mais uma oração da manhã. Deus te abençoe grandemente e até lá.